Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos felizes porque estamos na presença de Deus, né? Quem realmente está feliz aí, bate palmas e dá glória a Deus. Aleluia. Hoje é a noite da manifestação dos dons do Espírito Santo. Quem crê na manifestação dos dons do Espírito Santo? Oh, glória a Deus. Então vamos fazer uma oração. Em seguida nós vamos ler a palavra de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, liga o seu pensamento agora no céu. Aleluia. Se nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor em oração nesse momento. Começa a dar glória, 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 glória a Deus. Oh, glória, 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 glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, eu creio que Tu estás presente neste lugar, e nós nos colocamos em Tua presença em oração, a clamar e a suplicar pela Tua grande e infinita misericórdia. Meu Deus, estende a Tua mão de poder e manifesta os dons do Espírito Santo na nossa vida aqui nessa noite, Senhor. Venha manifestar os dons do Espírito Santo, venha curar, venha salvar, venha libertar. Faz a Tua obra onde chegar essa oração, meu Deus, que as pessoas, os irmãos e as irmãs sejam tocados pelo Teu poder, sejam impactados pelo poder do Espírito Santo. Canta lavadas, meu Deus, repreenda agora a enfermidade, repreenda o tumor canceroso, repreenda o vírus da AIDS, repreenda a tuberculose, repreenda essa pedra nos rins, repreenda essa dor nos ossos, essa infecção no estômago, no intestino, esse câncer na próstata. Meu Deus, vai queimando agora, vai queimando toda enfermidade, meu Deus. Confirma agora a cura divina, confirma o milagre, em nome de Jesus Cristo, na autoridade que o Senhor nos concede, pelo poder do Teu nome. Eu expulso agora toda doença, toda enfermidade. Sai desse corpo, sai dessa vida, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Confirma a Tua obra na nossa vida, meu Deus, a manifestação do Teu poder, a manifestação dos dons espirituais, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Faz a Tua obra na vida desse povo que ora e que clama com fé, confirma o milagre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Todos digam amém, Jesus. Todos digam glória a Deus. Ainda de pé, irmãos, pega a sua Bíblia, que nós vamos ler agora a palavra do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Nós vamos ler agora a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Abra a vossa Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler na Sagrada Escritura sobre os dons do Espírito Santo. O tema da campanha é a busca pelos dons do Espírito Santo. Então nós vamos ler sobre esse tema. 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 7. Glória a Deus. Capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do versículo 7. Abra a tua Bíblia para ler junto comigo a palavra de Deus. Deus está presente nesse lugar. Quem crê diz aleluia. Quem encontrou o texto sagrado diz amém. Ainda tem pessoas procurando, vou esperar mais um pouco. Eu gosto que todos acompanhem a leitura. 1 Coríntios capítulo 12 e o verso 7 em diante. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, glória a Deus. Honras e glórias ao nome do Senhor. Aleluias.
Oh, glória a Jesus, aleluias, aleluias. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme Ele quer. Amém? Pode se assentar, irmãos, bate palmas, glorifique e exalta ao Senhor nosso Deus. Oh, glória a Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quem está sentindo pode abrir a boca e glorificar e exaltar o Senhor. Oh, glória a Deus, olhando, canta, anda na paz. Aleluia. Irmãos, os dons do Espírito Santo não cessaram. Eles permanecem até os dias de hoje e hão de permanecer até o arrebatamento da igreja. Eu sei que existem pessoas, existem crenças evangélicas cristãs que creem que os dons foram somente até os apóstolos, depois cessaram. Portanto, quanto à crença sobre os dons, há no meio evangélico duas divisões, vamos dizer assim. Existem os continuistas e os cessacionistas. Cessacionistas são aqueles que acreditam que os dons cessaram na era apostólica. Os continuistas são os que acreditam que os dons ainda permanecem até o arrebatamento da igreja. Eu acredito que os dons permanecem, portanto sou continuista. E eu vou explicar por que eu acredito nisso. Em São Marcos, no capítulo 16, no verso 15, nós encontramos a comissão que Jesus Cristo deu aos apóstolos e consequentemente à sua igreja. Lá Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura da terra. Aí no verso 16 disse: aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crê será condenado. Aí no verso 17 o Senhor disse assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, pegarão em serpente, se comeres alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, falarão em novas línguas,
e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Glória a Jesus. Ali Jesus deu uma comissão e fez uma promessa. Acontece que os cessacionistas e os continuistas todos acreditamos que essa comissão, o ide de Jesus, é para a igreja até Jesus voltar. Jesus ordenou pregar o evangelho a toda criatura. Isso todos concordam que continua, que vale para nós. Mas os cessacionistas acreditam que então, a partir do verso 17, a promessa dos dons não vale mais. Aí é que eu creio que vale. Aleluia. E faço uma pergunta: se a comissão de pregar o evangelho continua, por que os dons não continuam? Então eu creio que a comissão de pregar o evangelho de Jesus continua, assim também como os dons do Espírito Santo continuam e vão continuar até esta igreja ser arrebatada. Aleluia. Mas irmãos, os dons são diversos, mas a fonte é única. São diversos dons espirituais, mas o Espírito é único. É o Espírito Santo que opera tudo em todos. Há diversidade de dons. Somente aqui nesse texto que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 12, fala de 9 dons espirituais. Esses 9 dons são subdivididos em 3 categorias. Cada categoria com 3 dons. A primeira categoria, a categoria dos dons de revelação. A segunda categoria, os dons de poder. E a terceira categoria, os dons de expressão. Na primeira categoria, a categoria de dons de revelação, está o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência e o dom de discernimento dos espíritos. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós podemos ver que no Antigo Testamento já existiam os profetas que eram dotados desses dons. O dom da palavra da sabedoria é um dom da pregação da palavra de Deus. Mas não deixa de ser uma revelação, porque a palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada é a revelação vinda do Senhor nosso Deus através do Espírito Santo. Essa revelação foi dada aos profetas e aos escritores que escreveram o texto bíblico, receberam essa revelação. E hoje quem tem esse dom da palavra da sabedoria, tem o dom de expor a Sagrada Escritura, de transmitir a revelação através da palavra de Deus. O dom da palavra da ciência é o dom que nós chamamos propriamente hoje do dom de revelação. É a palavra que vem de Deus, revelada pelo Espírito Santo, para ser entregue a cada um nos dias de hoje. Quando nós olhamos para os profetas, nós podemos ver que Daniel, o profeta Daniel, era um homem que tinha esse dom da palavra da ciência. No capítulo 1 do profeta Daniel, no verso 17, diz que Daniel e os seus 3 companheiros jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram levados de Jerusalém para a Babilônia, esses 4 homens, esses 4 jovens, tinham a sabedoria e o entendimento nas letras, mas somente Daniel tinha o dom da palavra da ciência, o dom do entendimento e do discernimento dos espíritos, e para interpretar os sonhos e as visões. Irmãos, no livro do profeta Daniel, no capítulo 2,
que Daniel se encontrou numa situação de aperto, quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve um sonho, e ele queria que alguém lhe desse a interpretação do sonho, mas ele não queria contar o sonho. Ele queria que alguém dos sábios, dos entendidos da Babilônia, adivinhasse qual o sonho que ele havia sonhado e desse a interpretação. E ele fez um decreto, baixou um decreto, que se não aparecesse alguém que fizesse isso, todos os sábios entendidos dali da Babilônia seriam mortos. Aleluia. Mas Daniel, sabendo disso, Daniel, um homem de Deus, um jovem que fazia diferença ali na Babilônia, sabendo disso, ele foi procurar se informar melhor com Arioque, ali o mordomo do rei. Então Arioque explicou para ele a situação. Ele disse: não, pede o rei mais um tempo, porque eu vou buscar de Deus a revelação desse sonho. E Daniel chama os seus colegas, Sadraque, Mesaque, Abednego, aqueles jovens de oração, chama eles para oração. Agora nós vamos entrar no propósito de oração, porque é o caso de vida ou morte. Se nós não tivermos a revelação de Deus, nós não vamos conseguir adivinhar esse sonho do rei, e certamente vamos morrer. Então eles partem para a oração. Daniel disse: agora eu vou até o rei. Quando Daniel chega diante do rei, e ele pergunta o rei: o que está acontecendo? O rei disse: olha, eu sonhei um sonho, mas até agora ninguém conseguiu dar a interpretação desse sonho. Se você der a interpretação, tudo bem; se não der, vocês vão morrer. Aí o negócio estreitou. Mas Daniel era um homem temente a Deus. Ele tinha certeza que Deus ia agir ao seu favor e a favor de todos aqueles que estavam jurados de morte. Aleluia. Então Daniel disse: ó rei, então conta o sonho. Rei: não, se eu contar o sonho, vocês vão aí dar uma interpretação qualquer, fazer com que eu acredite. Eu só acredito se você disser qual foi o sonho que eu sonhei. Daniel, olha, irmãos, a revelação de Deus. Daniel disse: ó rei, isso que o Senhor está pedindo é algo impossível para qualquer ser humano na face da terra, mas o meu Deus lá do céu é capaz de revelar este sonho e dar interpretação. Aleluia. Irmãos, isso que é uma revelação profunda. Daniel então contou o sonho. Ó rei, o Senhor sonhou assim, assim, assim. No sonho o Senhor ouviu uma estátua. Aí ele descreve como que era a estátua. Eu não vou entrar no detalhe aqui porque não dá tempo, mas ele contou exatamente como era o sonho do rei e deu a interpretação do sonho. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A interpretação do sonho não era muito boa para Nabucodonosor, não. A conclusão do sonho é que ele ia ser destituído do seu reinado. Aleluia. Daniel disse: ó, esse meu Deus do céu é o Deus que estabelece o rei, mas também destitui ele do seu cargo. Aleluia. E a interpretação do sonho é assim, assim, assim. Em breve o Senhor rei vai ser substituído desse seu trono. Aleluia. Não foi bom para o rei, mas ele teve que aceitar. Não valeu mais o decreto de matar os sábios, os entendidos, adivinhos, porque Daniel deu a interpretação. Isso é uma revelação, isso é o dom da palavra da ciência. Aleluia. Mas Daniel então tinha o dom da palavra da ciência e tinha o dom também do discernimento, o dom de interpretar os sonhos e as visões. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Passando para a segunda categoria de dons, o dom de poder, que são o dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de maravilhas. Aleluia. Esses dons nós encontramos inúmeras vezes sendo manifesto na Bíblia
continuamos vendo também nos dias de hoje. Ainda hoje aqui nós ouvimos pessoas testemunhando aqui de milagres. Esse é o dom, o irmão contou que foi curado, não é isso? É o dom da cura divina. É a promessa também que Jesus fez: imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos ver que esse dom se manifestou através de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada conta vários milagres de cura que Jesus realizou na face da terra. Continuou com os apóstolos. Pedro, Paulo eram homens de Deus que curavam os enfermos, através até mesmo da sombra ou através do lenço. As pessoas eram curadas por esses homens de Deus que tinham o dom da cura. O dom da fé. A fé é um dom que nós podemos alcançar de Deus, irmãos. A fé, em Hebreus 11 diz que é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das que não se vê, ou seja, acreditar no sobrenatural de Deus, acreditar naquilo que você não viu, naquilo que você não recebeu ainda, mas você sabe que vai receber. Isso é fé. É um dom também. Aleluia. O dom de maravilhas é aquele dom de fazer até mesmo nos fenômenos da natureza, operação de maravilha. Podemos citar um dom das maravilhas quando Jesus cessa a tempestade. Podemos citar um dom de maravilha lá no Antigo Testamento, quando Moisés toca com o seu cajado no Mar Vermelho e o mar se abre. São inúmeros. Podemos dizer como um dom de operação de maravilhas quando Moisés toca na rocha e jorra água da rocha. Oriande canta na baixé e anda na baixia, anda na baixo. Ainda hoje o nosso Deus faz maravilhas. Ainda hoje o nosso Deus cura enfermidade. Se você chegou aqui hoje, nessa noite, nesse culto, esperando receber uma operação de maravilha, um milagre, algo que para você é impossível, mas para Deus nada é impossível. E eu creio que nessa noite o Senhor está manifestando os dons dele aqui. Quantos creem? Levanta a mão da glória a Deus. Quantos creem que Deus está manifestando o dom? Bate palma e glorifique e exalta o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Aquela porta que está fechada, Deus pode abrir. É o dom da operação de maravilhas. Aleluia. A terceira categoria de dons, os dons de expressão. Esses dons são os dons que trazem edificação espiritual para a igreja. Quais são? O dom da profecia, o dom da interpretação das línguas e o dom de variedades de línguas. Tem pessoas que às vezes vê o dom de variedade de língua, vê o homem, a mulher de Deus falando em línguas estranhas e não compreende. É como no dia de Pentecoste. O maior exemplo da manifestação desse dom nós encontramos em Atos 2. No Pentecostes, quando o povo de Deus estavam reunidos no cenáculo, aguardando a descida do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E diz que quando o Espírito Santo desce, eles começaram a falar em outras línguas, de tal maneira que as pessoas que estavam de fora observando não entendiam e diziam: esses homens estão embriagados a essa hora do dia. Pedro disse: não, eles não estão embriagados, mas é o Espírito Santo que desceu. É a profecia do profeta Joel que está se cumprindo hoje. O Espírito será derramado sobre toda a carne. Esse é o dom da variedade de línguas. O dom da interpretação das línguas também é muito lindo. É quando alguém está falando em línguas estranhas e naturalmente não se pode entender, mas pelo dom da interpretação
interpretação das línguas se interpreta. Um fala e o outro que tem o dom da interpretação interpreta aquilo que está sendo dito. Isso é um dom que traz, muitas das vezes, um recado de Deus para a igreja, que traz edificação para a igreja. O dom da profecia é um dom muito conhecido também, que foi desde a antiga aliança, e existiam os profetas, mas também nos dias de hoje, Deus tem os seus profetas também. E Deus continua falando através da profecia. É através desse dom que Deus transmite também uma mensagem, um recado direto para alguém ou direto para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. O apóstolo Paulo diz que este dom deve ser buscado mais, porque é o dom que traz edificação para a igreja do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, os dons do Senhor, eles são dados por Deus, e Deus dá a quem Ele quer. Não são todos que vão receber os dons de Deus. Mas se você não tem um dom de Deus, se você não recebeu um dom de Deus, não significa que você está em falta com Deus, não. Você pode ser um crente salvo em Jesus Cristo, você pode estar na santidade, você pode estar na palavra, mas talvez você não foi escolhido para ter os dons de Deus. E o que nós vamos fazer? Vamos questionar com Deus? Vamos murmurar, ficar triste? Não. Deus dá o dom segundo a quem Ele quer dar. Aleluias. Nós podemos até pedir, nós podemos até buscar, mas Deus concede o dom a quem Ele quer. Em 1 Coríntios capítulo 14 diz assim: procurem com zelo os dons espirituais, principalmente de profetizar. Mas procurar com zelo nesse contexto, irmãos, significa que nós, quando temos o dom de Deus, nós temos que colocar ele em prática. Devemos zelar por ele. Eu creio que tem pessoas aqui no nosso meio que têm algum dom de Deus. E se você tem esse dom de Deus, é quando, como Paulo disse a Timóteo, procure reativar, reacender o dom de Deus que lhe foi entregue. Se você tem um dom de Deus, irmãos, se Deus te deu um dom, não deixe esse dom parado. Reacenda ele na sua vida. Reative ele na sua vida. Coloque em prática esse dom, porque Deus dá o dom para que seja útil na sua obra. Deus não dá o dom por acaso, não dá simplesmente por dar, mas Ele dá para trazer edificação para a igreja. Então, se você tem um dom, meu irmão, minha irmã, coloque em prática hoje. Zela deste dom. Zela deste dom que Deus te deu. Aleluias. Porque você foi agraciado por Deus. Deus te escolheu e te capacitou para isso. Deus te escolheu e te capacitou para você ter um dom e para você trabalhar na obra dele. Os dons, irmãos, são habilidades de Deus. Os dons, nós podemos dizer que são ferramentas que Deus entregou a nós para nós trabalhar na sua obra. Não deixe o dom de Deus parado na sua vida, meu irmão. Não deixe o dom de Deus parado. Busque com zelo esse dom, principalmente de profetizar. Hoje é raro a gente ver alguém que profetiza na igreja, mas se Deus lhe deu esse dom, não deixe parado. Zele dele e coloque em prática. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. As palmas que louvam e exaltam ao Senhor. Oh, glória a Deus. Agora eu quero fazer uma oração para que o Senhor venha manifestar os dons dele aqui nessa noite. Eu digo a você, se você chegou aqui com alguma enfermidade, creia que Deus há de
Deus pode manifestar o dom da profecia também. Deus pode falar contigo também. Eu creio que Ele já está falando através do dom da palavra da sabedoria, mas Ele pode falar também ainda mais. Abre o seu coração para Deus. Abre o seu coração para Deus nessa noite. Oriente canta la basurianta la baias. Manti de canta la basurianta la manaias. E palabas. Olha Deus manifestando os dons em já. Olha Deus manifestando o poder dele em já. Sinta o toque do Senhor na sua vida. Sinta o toque do Senhor na sua vida. Sinta o toque do Senhor na sua vida. Deus Todo-Poderoso, o Senhor concede os dons a quem o Senhor quer, e o Senhor manifesta para aquele que for útil. O Senhor manifesta segundo a tua vontade, mas eu peço, meu Deus, segundo a tua vontade, manifesta os teus dons aqui nessa noite, segundo a tua vontade, meu Pai. Repreenda as enfermidades que estiver alojada no corpo desse irmão, dessa irmã. Repreenda as obras de macumbaria, meu Deus. Repreenda as obras de feitiçaria, Senhor. Meu Deus, fala conosco. Manifesta os dons do Senhor, meu Deus. Vai arrancando agora essa enfermidade. Vai arrancando agora essa doença. Vai arrancando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Manda fogo dos altos céus, meu Pai. Na autoridade do teu nome, Jesus. Na autoridade do teu nome, Jesus. Eu expulso agora as doenças, os espíritos de doenças, os espíritos de enfermidade, toda legião de demônios, toda casta de demônio vai saindo agora em nome de Jesus Cristo. Pega a sua bagagem e sai, Satanás. Sai em nome de Jesus Cristo. Sai dessa vida, sai desse lar, sai dessa família, sai dessa casa. Sai em nome de Jesus Cristo. Oh Deus de poder, Deus de maravilha, comimos o teu milagre, meu Deus. Comimos a tua obra, Senhor. Canta na basurianta na paz. Oh Deus de mistério, Deus de maravilha, confirma, Senhor, a tua obra que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Digam amém, Jesus. Digam glória a Deus. Batam palmas alegres, glorificando e exaltando o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.